além do Gustavo, mais de 12 milhões de brasileiros sofrem com esse problema, né? Que é a diabetes, que é aproximadamente aí 6% da população, né? Brasileira falando, né? Eu trouxe aqui também uma reportagem onde fala que só em 2021 teve mais quase, né, 7 milhões de mortes devido ao diabetes. Trouxe aqui também, né, uma informação onde mostra cada lugar, né, indicando o aumento de diabetes, né, então a gente percebe que em todos os lugares a gente tem aumento. No Brasil, aqui na América do Sul e Central, a gente teve aumento de 55%, 33%, 96%, então realmente a diabetes é uma doença que tende a progredir muito, né. Trouxe também, segundo a Organização Mundial da Diabetes, um ranking das doenças que mais causam mortes prematuras no Brasil, tá? E o diabetes ocupa a 7ª posição. Dentro da diabetes, a gente tem um quadro que é conhecido como hipoglicemia. O que é a hipoglicemia, né? A hipoglicemia, ela é justamente o contrário do diabetes. Quem tem diabetes, ele produz nada ou quase nada de insulina, né? Então, existia a necessidade de haver aplicação, né, da insulina, injetar a insulina, né? Acontece que quando acontece de injetar incorretamente, né, um pouco mais, ou daqui a pouco a pessoa está um pouco ansiosa, daqui a pouco a pessoa fez um pouco mais de atividade física, enfim, tem N fatores, né, que podem contribuir com isso. Acontece que a taxa de açúcar, ao invés de ela estar muito alta, que é o caso do diabetes, ela acaba descendo muito, e é isso a gente conhece como hipoglicemia. A hipoglicemia, ela é bem séria, né? E aí, tudo isso eu fiquei sabendo nesse processo, né, de conhecimento da doença. Por que ela é séria? Porque a pessoa tem crises de hipoglicemia e as crises, elas podem ser durante o dia ou elas podem ser noturnas. Durante o dia, obviamente, a gente entende que é mais fácil do paciente que tem diabetes reconhecer, né? Ele pode sentir tremores, ele pode sentir cansaço, ele pode sentir, enfim, e aí ele reconhece que está com hipoglicemia, ajusta, né, e tudo fica tranquilo. Acontece que ao longo das crises, ou até mesmo a noturna, o paciente ele não reconhece que está tendo uma hipoglicemia e acaba desmaiando, ficando inconsciente, e aí é que acontece também algumas das mortes, né? Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu me lembro, foi pesquisar alguma coisa que pudesse nos auxiliar, né, como família, para que a tecnologia tivesse ao nosso lado, né? Como que alguém hoje com diabetes que tem essas crises, a tecnologia pode ajudar, né? Eu pensei, deve ter alguma coisa, algo que a gente possa adquirir, comprar, enfim, que nos ajude. E aí eu não encontrei nada. Então, eu comecei, né, a elaborar, então, esse projeto, que eu chamei de Watchman, que ele é um dispositivo ou uma aplicação que captura sinais da pessoa, né, como pressão arterial, batimento cardíaco e ECG, para que a gente utilize essas informações, esses sinais vitais da pessoa, no que eu chamei de algoritmo de risco, tá? Então, essas informações agrupadas, né, tu ter essas informações do batimento, da pressão, do próprio eletrocardiograma da pessoa, elas juntas num cálculo, a gente consegue identificar um certo risco, né? E aí, obviamente, identificar se ele está com alguma probabilidade de desmaio, que é o que geralmente acontece quando a pessoa está com hipoglicemia ou até mesmo com a hiperglicemia, né? E agir, né? Então, para explicar um pouquinho, né, como que funcionaria. O usuário, né, ele usaria um smartwatch, que seria o Watchman, ou até mesmo qualquer outro smartwatch que a gente pudesse integrar, né, essa solução.
Esse smartwatch ele estaria coletando, né, esses dados de tempo em tempo do usuário, estaria enviando esses dados para a nuvem quando estivesse online, ou até mesmo poderia estar trabalhando ali offline, né? Caso online, ele faria esse cálculo de risco, esse algoritmo de cálculo de risco na nuvem. Esse cálculo era retornado para o dispositivo, e aí, caso esse cálculo fosse considerado de risco, ele informaria ou enviaria uma notificação para o dispositivo do usuário, né? Então, imagina que a pessoa está, o algoritmo reconheceu, fez a leitura do usuário, reconheceu algum risco e enviou uma notificação para esse usuário. Vamos imaginar um cenário em que esse usuário, ele fez uma atividade física, não se alimentou tão bem, e aí o algoritmo de risco, ele alertou. Se esse usuário ele está se sentindo bem, se é um alerta, né? Porque eu gosto de comparar muito o Watchman como um alarme, né? Um alarme de um carro ou um alarme de uma casa. A gente não pode garantir que se a pessoa estiver usando o Watchman, a gente vai prever, vai conseguir prever enfim, né? Tudo. Mas a gente tem um alerta, né? Então, a ideia do Watchman é essa. Então, assim, se o paciente, se o usuário, ele viu que foi notificado um risco, mas ele está se sentindo bem, ele consegue ir, se alimentar, enfim, ele cancela esse alerta pelo próprio dispositivo dele. Obviamente que minutos depois vai ser feita uma nova análise, e aí, se tiver, ele vai alertar de novo, até que tudo tenha normalizado, né? Então, ele vai gerar esse alerta, ele vai ter alguns segundos, alguns minutos, enfim, para confirmar, né, essa mensagem que ele recebeu, e se tiver tudo certo, o algoritmo volta para a próxima etapa, que seria ler novamente os dados, né? Agora, vamos imaginar um cenário em que esse usuário, ele realmente teve uma crise, realmente ele está, né, enfim, ou desmaiado ou inconsciente, esses dados vão para a nuvem, esses dados retornam, é identificado o risco, é enviado um alarme, né, para o dispositivo desse usuário. Ele, por não ter condições de cancelar, ou até porque ele sabe que ele não pode cancelar porque ele está precisando de alguma ajuda, né? Ele vai ter o tempo dele, ele não vai cancelar. Quando ele não cancela, esse aviso, esse alerta é enviado para outros dispositivos, né? Pré-cadastrados na plataforma para que sejam essas pessoas notificadas, né? Então, essa é um pouquinho da ideia do Watchman. E é isso, não sei se quer ser bem rápido para deixar se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Isso. Muito obrigado, Karine, pela sua apresentação.